Olá, seja bem-vindo ao canal. O meu nome é José Augusto Paixão Veiga e aqui no canal Coorientador eu falo sobre a escrita de projetos e artigos científicos, entre outras coisas. Hoje eu separei um tema que eu acredito ser bastante importante para você que está aí na graduação, ou fazendo mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado. Esse assunto diz respeito às 10 coisas que você precisa saber na hora de ler um artigo científico. Se você se interessa sobre esse tipo de assunto, me siga aqui no canal, se inscreva apertando aqui no sininho vermelho, para todas as vezes que eu colocar um conteúdo novo, você receba essa notificação e fique sempre aí atento ao que está saindo e as novidades que eu coloco aqui no canal. Então, se você quer saber quais são essas 10 coisas importantes para que você saiba, que você tenha conhecimento do que saber quando vai ler um artigo científico, então assista esse vídeo até o final. Bom, a primeira coisa que você precisa saber quando você está lendo um artigo científico é saber o problema que originou essa pesquisa. Todo artigo, ele parte, ou toda pesquisa, ela parte de uma pergunta. E essa pergunta é que originou a pesquisa científica que foi, por exemplo, publicada em um artigo científico. Então, na hora de você ler esse artigo, você deve ter conhecimento de qual foi esse problema, tá? Que os autores proporam resolver durante a pesquisa que eles fizeram. Então, você vai encontrar isso dentro do artigo que você está lendo. Esse artigo, logicamente, estou considerando que seja um artigo importante para você, importante para a sua pesquisa, por isso que você está lendo esse artigo. Então, a primeira coisa que você deve saber, tá, é qual foi o problema que originou essa pesquisa. Então, preste atenção nesse ponto para você não deixar passar em branco na hora que você terminou, por exemplo, de ler o seu artigo científico. O segundo ponto tem a ver com a importância da pesquisa proposta pelos autores. Então, dentro do artigo, você também tem como entender, você tem como saber qual foi essa importância, que relevância, ou seja, qual é a relevância, né, da pesquisa que eles estão propondo para o meio científico. Ou seja, qual é a relevância dessa pesquisa? Então, durante a sua leitura, você consegue também capturar essa informação ao ler um artigo científico. E a relevância, né, eu já falei em alguns outros vídeos aqui, é extremamente importante até para que você possa, por exemplo, estar dando direcionamento aí na sua pesquisa no futuro. Eu já falei disso em alguns momentos, em alguns vídeos aí atrás, se você quiser dar uma olhada para saber um pouco mais sobre a importância da relevância da pesquisa, os vídeos estão aí, mas esse é um ponto que você não deve deixar passar também na hora de ler um artigo científico. Então, o primeiro ponto é o problema que originou a pesquisa, o segundo, a relevância, né, a importância dessa pesquisa. Então, não deixe também de saber qual é essa relevância. O terceiro ponto é relativo aos argumentos utilizados pelos autores para justificar a pesquisa. Onde é que você vai encontrar essa justificativa dentro de um artigo científico? Na introdução. É na introdução que você vai ver quais são os argumentos que são utilizados para ele justificar a pesquisa dele. Então, a introdução é uma parte muito importante de um artigo científico e você não pode deixar de ler a introdução. Tá, ok? É lá que ele consegue, por exemplo, os autores conseguem justificar os objetivos, mostrando a relevância da pesquisa, e aí isso também é importante que você capte, né, durante a leitura do seu artigo científico. Então não deixe de ler a introdução, leia a introdução e então preste bastante atenção também nos argumentos que eles utilizam para justificar essa pesquisa. A quarta coisa que você precisa saber quando está lendo um artigo científico, tem a ver com o propósito da pesquisa, né? O objetivo da pesquisa, o que os autores estão propondo fazer na pesquisa deles, ok? Então, a parte do objetivo, do propósito da pesquisa, que é onde que você encontra também na seção de introdução, é uma parte importante que você não deve deixar passar em branco na hora de ler o seu artigo. O quinto ponto tem a ver com a estratégia metodológica utilizada para atingir o objetivo
e a resposta que originou o artigo científico. Então, a estratégia metodológica, na hora que você está lendo o artigo, esse artigo é importante para você, lembre-se disso, você tem que entender a estratégia metodológica, tem que entender a metodologia que foi utilizada pelos autores, ou seja, a metodologia que eles proporam utilizar, que eles, na verdade, utilizaram para atingir os objetivos e atingir e responder à pergunta que originou a pesquisa. Essa é uma parte extremamente importante. Muita gente, às vezes, não dá muita bola para a parte metodológica, por entender apenas que as conclusões são importantes para um artigo, mas não é bem assim, ok? Então, preste bastante atenção, entenda a metodologia e aí você vai também entender o que vai vir depois da metodologia, que são as evidências que foram produzidas por essa metodologia. Então, o quinto ponto, a estratégia metodológica e a metodologia não devem passar em branco. São coisas que você precisa entender, que você precisa saber dentro de um artigo científico e ficar com essa informação durante a leitura. O sexto ponto tem a ver com os resultados obtidos a partir da aplicação do método. Como eu falei para vocês, né? O trabalho tem um objetivo, o trabalho é o paper, tá? Essa pesquisa tem uma metodologia, tem uma estratégia metodológica para atingir esses objetivos e chegar à resposta lá que originou a pesquisa, que originou o trabalho. Então, essa metodologia que foi aplicada no trabalho, ela produziu os resultados que você está vendo dentro daquele artigo científico. Tá? Então, é importante que você entenda esses resultados no momento que você está lendo o artigo. Leva um pouco de tempo, dependendo do artigo que você está lendo, ele é um pouquinho mais complicado, ele é um pouquinho mais simples, ele é um pouquinho mais longo, ele é um pouquinho mais curto, mas os resultados que estão lá são as evidências que os autores produziram por meio do método que eles aplicaram, ok? Então, há uma seção, que é a seção de resultados, onde eles vão colocar essas evidências. Essas evidências, elas aparecem, por exemplo, como uma tabela, como uma figura, como um gráfico, com a parte descritiva, né, que vem a partir da interpretação, na verdade, a partir da descrição desses resultados, que estão em forma de tabela, figuras ou gráficos. Então, é extremamente importante que você entenda esses resultados. Dentro dessa sessão, eu não vou entrar muito a fundo na explicação dessas partes do artigo, porque tem vídeos que eu vou falar sobre isso. Mas, basicamente, quando você pega um artigo que está separado a parte de resultados das discussões, ali nessa seção de resultados, que você precisa entender, ok? Quando você está lendo o artigo, ele não vai te dar a interpretação ou a explicação desses resultados. Ele vai fazer uma descrição lógica, uma descrição conectada com todos os outros resultados que estão ali dentro, ok? Mas você não vai ter acesso a essa interpretação e essa explicação, porque não é o objetivo da sessão de resultados. Mas, mesmo assim, aqueles resultados que estão aparecendo ali dentro do paper, é importante que você os entenda, ok? Então, isso pode levar um tempo? Pode, mas é importante que você entenda esses resultados que são provenientes da metodologia que foi aplicada pelos autores nesse trabalho. Então, não deixe isso passar em branco. Essas evidências são importantíssimas, ok? Porque é a partir dessas evidências que os autores vão chegar a uma conclusão, ok? Agora, o sétimo ponto tem a ver com a parte de explicação e a interpretação dessas evidências, que geralmente você encontra na seção de discussão. Okay? Tem papers onde você tem a parte de resultados e discussões juntas, então ali você encontra uma descrição e você encontra a explicação e interpretação desses resultados. Mas aqui eu estou me referindo a um artigo, tá? A um paper que tem a seção de discussão separada da seção de resultados. Então é importante, né, que esse sétimo ponto é você entender essa explicação e a interpretação das evidências, que são os resultados que eles produziram aplicando o método que eles proporam nesse estudo. Então você encontra isso na seção de discussão, é ali que você vai começar a conectar as coisas, é ali que você vai começar a entender o problema que você está avaliando, tá ok?
Então, essa é uma parte do artigo que você não pode deixar de entender, tá certo? Então, esse foi o 7º ponto. O 8º ponto, ele tem a ver com as conclusões do estudo. Então, é muito importante, é extremamente importante que você entenda essas conclusões, que você saiba quais são essas conclusões ou conclusão que os autores chegaram dentro desse estudo ou realizando esse estudo. E aí, dentro dessa seção de conclusões, né, você vai ver vai capturar algumas afirmativas. E eu estou me referindo também aqui, eu acabei esquecendo de falar para vocês no início do vídeo, mas eu estou me referindo aqui àqueles artigos que têm um fator de impacto relativamente alto, que são artigos que estão em boas bases de dados, ok? Como, por exemplo, a base de dados da Web of Science ou a base de dados da Scopus, da editora Elsevier. Então, são artigos que têm fatores de impacto, são artigos que são conhecidos no meio acadêmico, por exemplo. Então, o que saiu ali, o que foi publicado, muito provavelmente nessas revistas, não tem tantos problemas, por exemplo, com relação à escrita das conclusões. Então, ali na seção de conclusões, você vai encontrar algumas afirmativas, e essas afirmativas têm tudo a ver com, por exemplo, a resposta, ok? À pergunta que originou a pesquisa, né? Você tem a resposta também para o objetivo principal do trabalho. Então, é extremamente importante que você entenda, que você saiba quais são essas conclusões, quais foram as respostas, ou qual foi a resposta para aquela pergunta que originou a pesquisa que você está lendo dentro do paper. Um exemplo, né, de uma afirmativa que você pode encontrar, por exemplo, eu trabalho na área de mudanças climáticas, eu trabalho com a parte de ciências atmosféricas, mas não é tão diferente assim para vocês vão ver que existe uma relação, né, com o que eu estou falando aqui com a área de vocês, no sentido das afirmativas que eu faço aqui. Então, por exemplo, eu posso encontrar num paper, na conclusão, uma afirmativa de que o desmatamento ele produz mudanças climáticas na Amazônia. O desmatamento produz aumento de temperatura, por exemplo, na bacia amazônica. O desmatamento produz redução das chuvas na bacia amazônica. O aumento da concentração dos gases do efeito estufa aumentam a temperatura da superfície da Terra. Eu posso encontrar afirmativas desse tipo na seção de conclusões. Eu posso encontrar alguma coisa do tipo ficar exposto diariamente, tá, à radiação solar direta por um longo período de tempo pode causar câncer de pele. Eu posso encontrar alguma afirmativa do tipo a droga A, ela tem uma eficiência de 80% para casos, por exemplo, de alguma determinada doença. Então, essas afirmativas, geralmente você consegue entender ou visualizar dentro da seção de conclusões. Então, é extremamente importante que você saiba qual foi ou qual é a conclusão que os autores chegaram dentro daquela pesquisa que vocês estão estudando dentro daquele paper. Isso daí é extremamente interessante e você não pode deixar, tá ok, de saber que conclusões foram essas. Uma outra coisa que eu costumo também falar para alguns alunos que estão mais em contato comigo, né, é que não basta você apenas, na hora de ler um artigo, saber que conclusões foram essas. Então não basta para mim, por exemplo, saber que desmatar reduz chuva na Amazônia. Eu preciso saber por que desmatar produz redução de chuvas na Amazônia. E onde é que está isso? Está dentro do paper que eu li. Tá? Então, essa parte da explicação, da interpretação, da descrição, que estão em outras seções do artigo científico, vão me permitir entender, tá, essa afirmativa que é feita, por exemplo, na seção de conclusões. Então, não basta saber as conclusões. Eu tenho que saber por que aquelas conclusões são do jeito que elas foram afirmadas. Então, por que os autores chegaram àquela afirmação? E daí eu vou entender, ok, o que está por trás dessa afirmação na seção de conclusões. Tá certo? Então, esse foi a 8ª coisa, né, importante para você saber na hora que está lendo um artigo científico. A 9ª coisa importante, tá, é uma das mais importantes que eu tenho aqui para falar para vocês, é o seguinte:
você não deve apenas ler um artigo. Você tem que estudá-lo, você tem que entendê-lo, você tem que sentar, parar, ler o artigo ali com calma. Não passa para uma fase seguinte se você não entendeu a fase anterior. Eu estou levando em consideração que esse artigo é extremamente importante para você, tá ok? Então, paper importante, a gente estuda e a gente entende, tá certo? Não basta apenas sair lendo o artigo para saber que conclusão os autores chegaram para sair dizendo depois, os autores fizeram isso, porque eu sei o que é que eles fizeram, que eu entendi o objetivo, eu posso dizer o que eles utilizaram, porque eu também entendi a metodologia, depois eu posso informar o que eles alcançaram e o que eles estão afirmando na conclusão, porque eu li a conclusão. Mas será que eu entendi realmente como eles chegaram naquelas conclusões? Eu entendi a relação entre as coisas que eles estão estudando? Eu entendi o fenômeno que ele está estudando? E entender no sentido detalhado da palavra. Tá? Então eu tenho que entender por que eles estão afirmando aquilo. Tá? Eu tenho que entender, no meu caso, por que o desmatamento muda o clima da Amazônia. Tem muita coisa por trás disso daí. Então o meu papel na hora de ler é entender isso daí, porque os autores já fizeram o trabalho deles. Tá? Eles estão descrevendo, eles estão interpretando e eles estão explicando para você, tá, ok? Ou para a plateia, por que aquilo acontece daquela forma. Então esse é o 9º ponto que eu tenho para passar aqui para vocês, que é entenda o artigo, estude o artigo e não apenas leia-o. E o 10º ponto aqui para falar para vocês é o seguinte, é extremamente importante isso aqui também. Então se esse artigo ele é importante para você, ele vale a pena para você, você vai utilizar essa informação para alguma coisa dentro da sua pesquisa, tá certo? Seja para fazer uma revisão de literatura, ou seja para usar essas evidências desses autores para corroborar alguma coisa que você também está fazendo, ou para divergir dele, enfim, tá ok? É importante que você faça isso que eu vou te dizer para você assimilar um pouco melhor esse artigo científico, que é simplesmente falar desse artigo científico para outras pessoas. Tá? Isso daí é um exercício bem interessante, ele funciona na medida que você lê o artigo, que você entendeu, converse sobre esse artigo com um colega que tem interesse nesse assunto com você, converse com seu orientador, tá certo? Seu professor, com certeza ele vai ter um tempo para te ouvir e você falando, quanto mais você falar desse assunto, mais você vai assimilar esse artigo, tá ok? Então, esse é o 10º ponto que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira você aí que está do outro lado, né? Nessa batalha da leitura de artigos, você está preparando, por exemplo, um projeto, está preparando um artigo científico, e aí é importante que você saiba, né, o que você leu, você entenda o artigo, até para estar fazendo essa referência ou no projeto, ou num paper, enfim. Então, espero que eu tenha te ajudado, ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like, né? Porque isso daí ajuda o robô do YouTube a entender que esse é um canal importante para você, e daí ele passa isso para mais pessoas. Eu não entendo muito dessa parte aí de inteligência artificial que o YouTube usa, mas eu sei que quanto mais like tiver, claro, ele vai passar isso para mais pessoas. Se também você conhece alguém que vai se beneficiar com esse tipo de assunto, por favor, também compartilhe esse link com outras pessoas. E eu vou aproveitar aqui para agradecer você que ficou até o final desse vídeo, te parabenizar também por isso, porque eu acredito que essas dicas foram importantes para você. E então tenham um excelente dia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.